Boa noite, Fernando. Glória do Miguel. Eu queria te perguntar não só a análise do que você viu do jogo, taticamente, tecnicamente, lógico, mas também sobre o momento que o time vive no Campeonato Brasileiro e como isso impacta quando acontece, por exemplo, o Fluminense sair hoje, sai atrás do placar. Se isso impacta alguma coisa, o time pareceu, pelo menos a tribuna de imprensa, pareceu um time, depois do gol, muito apático, que você viu de perto. Então, não só na parte técnica e tática, mas também no estado anímico dos jogadores. Obrigado. Primeiramente, boa noite. O Botafogo, análise do jogo, o Botafogo jogou melhor que a gente, mereceu ganhar, até de mais gols. Análise assim, contundente e fria do jogo é isso. Tiveram muito mais volume, correram mais, guerrearam mais e mereceram a vitória. Em relação ao gol que a gente tomou, não, acho que por conta do gol a gente teve uma baixa de ânimo. Acho que o time, no segundo tempo voltou melhor. Você fala assim, quando voltou para o segundo tempo, foi o único momento que a gente teve lucidez para jogar. O jogo equilibrou, aqueles minutos até a gente tomar o gol. Mas no primeiro tempo a gente tinha jogado abaixo, já podia ter saído perdendo. E no segundo tempo, nesse momento que a gente estava melhor no jogo, a gente acabou tomando o gol. E um pouco melhor no jogo, não estava melhor no jogo, estava mais equilibrada a partida. E depois eles se retraíram um pouco mais e a gente não conseguiu criar oportunidades de gol. Um jogo não teve surpresas táticas no jogo, é um time que a gente sabia que a gente ia subir um pouco mais a marcação, eles iam jogar de uma maneira mais alongada, com jogadores rápidos e altos na frente. E a gente falhou no treino, a gente não falhou, mas falhou no jogo. Então foi um erro coletivo e é isso, leitura de uma maneira geral da partida. Dinis aqui, boa noite, muito prazer, Bruno Eduardo. Depois de 5 anos aqui, estou voltando a fazer uma pergunta para você. Nos últimos 2 anos, acho que você reinventou, vamos dizer assim, o modo do mundo acompanhar o Fluminense, posso dizer assim. Seja com o estilo de jogo que você vem jogando, o modelo de jogo que você vem adotando, encantou não só, acho que todo mundo no futebol brasileiro, como também no futebol mundial. E ao mesmo tempo que você tem toda essa capacidade de reformular o futebol, posso dizer assim, nesse momento, obviamente, acho que todo mundo aqui concorda que a fase não é das melhores. Acho que também os treinadores das outras equipes também se aprimoraram e obviamente aprenderam a jogar contra o Fluminense. Então eu queria saber de você como fazer para reinventar, reformular esse seu modelo de jogo para que o Fluminense volte a apresentar aquele futebol de 2022, 2023 que encantou não só o Brasil, mas também o mundo. Então, quando as coisas não acontecem, e a sua pergunta ela é ótima e ela é super pertinente. E tem, obviamente, que os times nos estudam, mas assim, o que mais me preocupa hoje é a falta de condição que a gente está demonstrando de fazer o melhor que a gente pode. Então, não é muito o que está acontecendo com os adversários. Tem mérito, hoje o Botafogo jogou bem, está no momento bem, bom, diferente do nosso momento, né, de confiança, jogadores jogando soltos, jogando dentro do seu estádio, no seu campo, que é um campo diferente, já que favorece também, tem tudo isso. Mas o que a minha maior preocupação agora é fazer o Fluminense jogar o melhor Fluminense que possível. E aí você vai avaliar aquilo que você tem que reformular mediante quando você consegue fazer as coisas o melhor que você pode. A gente não está fazendo o melhor que a gente pode. A gente, em alguns momentos, a gente melhorou durante a temporada, mas a gente está longe de fazer aquilo que a gente fez em 22 e em 23. Só que assim, não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Eu, como treinador, o time está... Obviamente que a gente está trabalhando mais, não só eu, os jogadores também, e as coisas estão acontecendo no jogo. Mas eu tenho muita confiança que elas vão acontecer. E momentos como esse de baixa, já falei mais de uma vez, é o momento da gente melhorar. Melhorar e entregar o que a gente tem que entregar para a torcida. E a gente está devendo para o torcedor, de maneira especial para o torcedor. E a gente precisa melhorar e acredito que a gente vai melhorar. Então tem muitos aspectos que a gente tem que melhorar no jogo, não é no aspecto físico, no aspecto tático, no aspecto anímico, em todos os sentidos a gente tem que melhorar. A gente pode fazer mais e pode fazer melhor em todas as fases do jogo, em todos os quesitos que compõem o jogo de futebol.
A gente precisa e acredito que a gente vai melhorar sim. Boa noite. O regulamento do Campeonato Brasileiro permite que os clubes joguem, treinem no campo sintético um dia antes da partida. Minha pergunta é, houve pedido por parte do Fluminense, se não, por quê? Marcelo, eu não acho que se treinar um dia antes da partida que a gente vai se adaptar ao campo. Muito difícil isso. O Atlético Paranaense também disponibiliza. Eu já fiz isso, já treinei e muda muito pouco para quem joga sempre. Isso não é desculpa do campo, a gente não pode. Mas nem muito para falar do campo quando a gente tem uma performance abaixo como a gente teve hoje. Mas se eu falar do campo, eu sou terminantemente contra jogar em campo sintético, porque muda em outro jogo. Muda muito. O campo é sintético, é rápido pra caramba, os caras encharcam o campo e favorece, muda muito a partida. É a mesma coisa jogar na altitude, assim, muda o aspecto do jogo. Mas hoje também não é o dia melhor para falar disso, porque a gente podia ter jogado muito melhor, mesmo na grama sintética. Vinícius, boa noite, Bárbara Macedo. Hoje o Fluminense cedeu 14 escanteios para o Botafogo e acabou levando mais um gol de bola aérea. Isso tem como ser evitado? Tu acha que é um problema dentro do Fluminense? Isso vem sendo treinado ou são casos isolados? Não, está sendo treinado e muito. E muito. Infelizmente, era um gol, devia tomar gol de outras maneiras, como o Botafogo teve outras maneiras de fazer gol na gente. Principalmente de transição e bola longa. Mas a bola parada a gente tentou sistematicamente para não tomar o gol. E foi uma falha ali coletiva, mais uma que a gente tem na temporada de bola aérea. Diniz, boa noite, Bruno Castanha. Você falou agora que o Fluminense precisa melhorar em todos os setores, né? O Fluminense tem uma vitória no campeonato, né, brasileiro. Mas o que você acha que precisa melhorar mais urgentemente, assim, para melhorar o desempenho, para conseguir uma vitória? É só o sistema defensivo ou criar mais situações de gol, como hoje só teve uma oportunidade de gol? Obrigado. Eu não acho que não dá para dividir o sistema defensivo, e dificilmente eu me ouvir falar nisso, e a maneira como eu vejo o futebol, a maneira como o time joga, todos os jogadores precisam se doar para a gente conseguir jogar bem e para poder atacar bem. Então a gente está com um problema coletivo e tem muito jogo no Campeonato Brasileiro, falando especificamente, quando a gente vai somar os 6 meses da temporada, a gente está devendo e precisa melhorar. E não tem desculpa, precisa melhorar o time. Agora, hoje, assim, o que aconteceu hoje não foi a mesma coisa que aconteceu contra o Juventude, não foi a mesma coisa que aconteceu contra o Red Bull. Os jogos não foi a mesma coisa que aconteceu contra o São Paulo. O jogo de hoje foi um jogo, hoje a gente jogou bem abaixo. Bem abaixo. Hoje foi um jogo parecido que a gente jogou contra o Corinthians. Jogou bem abaixo. A gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Foi um jogo que só o Botafogo teve chance de ganhar a partida. Começo ao final do jogo, praticamente. Então tem jogos que a gente. O jogo do Bragantino era um jogo que estava na nossa mão, o jogo do Atlético Mineiro estava na nossa mão, o jogo do São Paulo, no mínimo empate, era o resultado até mais justo que aconteceu no jogo. Então tudo isso é uma pontuação. Mas se você pega, falando dos 6 meses de uma maneira geral, a gente pode fazer muito melhor. E a gente tem que fazer muito melhor. Então não é defesa, meio de campo, ataque, um jogador, outro jogador. Se tivesse que você apontar para um, só tem que apontar para mim. Não apontar para o jogador. Eu sou o técnico. Não é que eu falo assim, que a responsabilidade é minha. Não é questão disso. De fato, a responsabilidade é minha. Então, assim, se for para apontar um, fala assim, não é um setor, não é o ataque, a defesa. Sou eu. Eu sou o treinador do time, eu estou aqui há 2 anos e pouco, a gente tem que produzir mais. É isso. Oi, Diniz, David Charles, do Antenados na Jogada. A gente já sabe que você não gosta de elenco muito grande, né? Isso já foi falado várias vezes. Mas, assim, mesmo que o Fluminense não perca ninguém nessa janela, pode perder o Marlon, que está por empréstimo, né? Pode perder o André, vendido. Mas mesmo que não perca os dois, você já discute a possibilidade de reforços? Como é que você encara isso com o elenco que tem atualmente? Dá para melhorar, como você vem dizendo, com esse elenco, a ponto de brigar lá em cima? Como é que você enxerga isso? Obrigado. A gente pode até contratar, o elenco nunca está fechado, mas o problema não é a contratação. O problema está aí e a solução está aqui. O problema é maior do que contratar. Se fosse contratar um ou outro jogador, seria fácil. Não é isso. O Fluminense não é isso. Os jogadores estão aí, são jogadores que em 2022 jogaram muito bem. Ficamos em terceiro, quase fiquei em segundo. O ano passado ganhou 2 títulos, já ganhou um título esse ano. A base está toda aí dos jogadores. Então, esses jogadores são extremamente capazes de poder produzir mais e de fazer mais. Então, eu acredito muito no que a gente tem aqui.